Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quarto dia de aula, nosso segundo bloco. Estamos trabalhando sobre o catolicismo romano e agora a gente vai continuar falando um pouco sobre os livros apócrifos e as doutrinas. E lembrando que as nossas aulas são gravadas. Então, estamos falando sobre Tobias, acabamos de ler essa parte aqui, e vamos para a próxima. Irmã Maíssa? Ou se não, pode ser o irmão Gil. Leia para nós, Gil, agora. Aqui, ó, nós lemos uma síntese, né, do que eles tratam do livro, e agora vamos para o resumo. Leia para nós o resumo, Gil, por favor. História de duas famílias judaicas aparentemente deportadas em Nínive, na Mesopotâmia, e em Ecbatana, na Pérsia. O chefe da família fica cego e envia seu filho Tobias para buscar um dinheiro na casa de um amigo numa cidade distante. Na viagem, o arcanjo Rafael protege Tobias. Tobias casa com Sara, sua prima, que era atormentada por um demônio Asmodeu, na cidade de Ecbatana. Este demônio matou 7 maridos na noite de núpcias antes das relações sexuais. No retorno, seu pai é curado. Continua para nós, por favor. Então, aqui é o resumo do livro, tá bom, meus irmãos? Sim. E agora os erros. Pode ler, Gil. No livro diz que Senaqueribe, filho de Salmanassar, que sucedeu o trono da Síria e Babilônia, Babilônia. Senaqueribe não foi filho de Salmanassar, mas de Sargão II. Foi rei da Síria em 722 a 705 a.C. Era filho de Tiglat-Pileser III, sucessor do irmão Salmanassar. Ou seja, você percebe como que o livro pode ser uma obra literária judaica, não tem nenhum problema. É como uma ficção, nenhum problema. Mas no momento que você pega aquilo e você diz é inspirado, você perde a credibilidade. Até porque os próprios judeus não tinham esse livro como um livro inspirado. Porque fugia, não tinha nexo nenhum. Né, Júnior? No intervalo você falou alguma coisa que o livro de Tobias é tão inspirado quanto? O livro de Mormon. É isso aí. Então, aqui agora é um texto, né? Ó, um texto de Isaías. Leia para nós, Gil. No ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou. Isaías 20, versículo 1. Mostrando um pouco, de fato, os personagens que ele cita e o contexto correto. E aqui, ó, agora partes de Tobias. Leia para nós. Então disse o anjo: tira as entranhas a esse peixe e guarda, porque essas coisas te serão úteis. Feito isto, assou Tobias parte de sua carne, e levaram-na consigo para o caminho, salgaram-no o resto, para que lhes bastassem até chegassem a Ragés, cidade dos Medos. Então Tobias perguntou ao anjo, disse-lhe: irmão Azarias, suplico-lhe que digas que remédio servirão estas partes do peixe que tu me mandaste guardar. E o anjo respondendo disse-lhe: se tu puseres um pedacinho do seu coração sobre brasas acesas, o seu fumo afunguenta toda a casta de demônios, tanto do homem como da mulher, de sorte que não tornam mais a chegar a eles. E o fel é bom para untar os olhos e tem algumas névoas, e sararão. O pai dele não tinha ficado cego? A mulher dele não era uma mulher que já tinha matado vários maridos, porque ela era possuída por um demônio? Sim. A coisa aqui é pegar as entranhas do peixe e assar, a fumaça vai mandar os demônios embora. Estão entendendo, meus irmãos? Oh, meu Deus do céu. Certo. Dá para acreditar que tem um livro que eles dizem que é canônico, dizendo isso daqui está mais para fundamentar coisas esotéricas, né?
Isso aí é tão absurdo que isso aí foca em coisas que não é em Deus. Sim, sim. Veja que o Dá um foco poder divino místico. Bom, é, primeiro, a resposta é dada é, pelo anjo. Depois, quem faz é o poder das entranhas de um peixe. Que peixe exato. é esse, né? E aí é uma coisa que se faz e os demônios vão embora. E aí Nossa, ele pôde, então, agora, quem viver uma vida, né, com a mulher, porque os uma demônios foram embora, magia, e né? o pai ficou sarado. Ô, meu pai. Tá bom? Continua aqui, Gil, olha só. É boa a oração acompanhada de jejum. Dar-se esmola vale mais do que juntar tesouros de ouro, porque a esmola livra da morte eterna, e é que apaga os pecados, e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Tobias Nossa, 12, do 8 ao 9. Aqui justifica as indulgências ou não? oh, Opa! É, aí Opa! é a base totalmente. da indulgência. Acabou! Tá aí Pela o negócio que começou tudo. fundamentação. Você dá esmolas, ou seja, você dá as ofertas. A salvação pelas obras, Você fazendo isso, você está livre da morte, quem sabe eterna, apaga os pecados. tem um terreninho no céu, né? Exatamente. E aí encontra a misericórdia e a vida eterna. Ou seja, pelo amor de Deus, não, irmãos? Vocês entendem que para que cada nasça, a gente precisa Antes de fundamentá-lo em tudo. alguma coisa ou desconstruir outra coisa. Aí, ó, as construções. Isso é fruto da Contra-Reforma Católica para ser uma voz Sim, impondo a autoridade romanista sobre os hereges recém-inaugurados protestantes, entendeu? para Mas olha justificar, aí, né, as para justificar. indulgências. Continua aqui, Dil. Tá bom demais o papo aqui. Vamos lá. Nossa, E o anjo disse-lhe: Eu o conduzirei, e tu o conduzirei. Tobias respondeu: Peço que me digas de que família e tribo és tu. De que família e tribo és tu? O anjo Rafael disse-lhe: Procura saber a família do mercenário, ou mesmo mercenário que vá com teu filho? Mas para que te não ponhas em cuidados, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. E Tobias respondeu-lhe: Tu és de uma ilustre família, mas peço-te que não ofendas por eu desejar conhecer a tua geração. Tobias 5, do 15 ao 19. Joia. Tá bom? Então, aqui, né? Quando aqui. Vamos lá. Lembra que a As gente tinha histórias visto? estranhas, né? Ó, é estranho, claro, não tem nexo nenhum. Só uma outra coisa aqui, ó. Lembra? Ele ensinou a mentir, tá vendo? É é. essa parte aqui. Pode ver que quando Ah, ele pergunta, quem é você? Ah, mas eu sou Rafael. Não, mas diga que eu sou Azarias. Então, quer Ah, dizer, é onde está o engano, entendeu? Tá bom, meus irmãos? é. Maravilha? Tudo bem? Agora, Jesus, Judite, leia para nós, Judite. Vale a Jesus pena, está Judite. longe, né? Ó, os fins justificam os meios. Tá certo essa tomada aqui? Ética e moral? nananã. Pelo amor de Deus. Aonde tem nas escrituras e na boa tradição algo que sustente isso? Jamais. Isso é Vocês entendem? malandragem, A lei do Gerson está aqui, tá? mas não está a Malandragem lei de pura. Deus, entendeu, irmãos? Então não tem o que falar. Então, Judite, que Absurdo. ele vai tratar dessa ideia, que os fins vão justificar os meios, mas para as escrituras, os meios sempre justificarão os fins. Irmãos, isso é uma operação sine qua non, não tem como mudar. Ou mudamos, ou por isso que a gente tem que ser muito convicto do que cremos, entendeu, meus irmãos? Tá bom? Vamos lá. Leia para nós, Júnior, por favor. Judite 150 a.C. Os fins justificam os meios. O escrito durante a resistência dos Macabeus, ou após. História fictícia para encorajar o povo a resistir à luta. Ou seja, como literatura, vocês lembram que Introdução ao Novo Testamento 1, nós trabalhamos bastante, inclusive, sobre o livro dos Macabeus. Como literatura, é interessante a gente ler, que, de fato, o livro dos Macabeus, ele vai tratar de um episódio muito curioso na história do povo judeu, que é a revolta dos Macabeus. Então, o livro de Judite, que é um livro de uma história fictícia, para quê? Para encorajar o povo para poder lutar, nenhum problema. É uma literatura.
Autoajuda. Assim como os gregos têm Homero, que também escreveu suas literaturas, e pode ver, até hoje, muitas pessoas ficam procurando a Antártida, né? E estão procurando, é uma ficção de Homero. Mas as suas ficções, assim como muitos mitos e contos dos gregos, serviam para dar lições aos gregos. Atlântida, né? Desculpa, eu falei, é Atlântida. Até hoje estão Atlântida, procurando Atlântida. Né? Então, Atlântida, quem escreve sobre Atlântida é Homero. Então, as histórias fictícias vão existir. É que nem nós, brasileiros, procurarmos o quê? O Saci Pererê, a mula sem cabeça. Está entendendo? Sim, E aí claro. a mula, o Saci Pererê e a mula sem cabeça dentro da Bíblia. Não tem, não dá. Então, tá bom? Resumo da obra. Leia para nós, Júnior, por favor. Resumo, a judia vivia muito formosa, que salvou a cidade de... Não, judia viúva. Judia viúva, muito formosa, que salvou a cidade de Betúlia, de um cerco feito por Holofernes, comandante de Nabucodonosor. Vai até o acampamento inimigo e, com sua beleza, engana o comandante Holofernes, que se embriaga durante um banquete e ela corta a sua cabeça. Ou seja, olha só, possivelmente aqui está escrito errado, é Holofernes. Ela, então, olha só, ela vai até o acampamento, ela era muito bonita, era uma viúva, e chega lá, depois corta a cabeça dele por ver ele embriagado. Aqui está um retrato, mostra esse fato. Só que olha que interessante, erros. Leia para nós, Júnior, por favor. Erros. Nabucodonosor reinou sobre os assírios em Nínive. Nabucodonosor sucedeu ao pai na Babilônia, em 605 a.C., e continuidade nas nações vizinhas. Ou seja, só uma pausa, por favor, Júnior. Quando ele cita Nabucodonosor reinando sobre os assírios e Nínives, é totalmente fora de contexto. É uma inverdade. Verdade, histórica. E na Bíblia a gente não vê isso. O que acontece que a gente vê, mais uma coisa, como eu disse, como conto literário, nenhum problema. Aí você vai contar uma história, né? Mas como fato, até nisso, irmãos, agora olha só, deixa eu fazer um adendo aqui. Até nisso, a gente vê o cuidado de Deus. Porque quando Deus usa um profeta, ou usa um servo para ele escrever algo, até mesmo com aquele profeta, mesmo ele sendo um boiadeiro, como acontece, ou quem sabe um agricultor, eles escrevem e você não vê contradição. Com certeza, um agricultor e um boiadeiro, ele é muito limitado na sua cultura, mas a gente não vê erros, entendeu? É interessante. Deus até nisso, ele foi tão cuidadoso. Ele usa os seus vasos, mas ele não macula a história, né? Então, continua, Júnior, por favor, aqui o terceiro ponto, o general. O general Holofernes não é citado nos livros das crônicas nem em obras bíblicas. A cidade de Bétula e Betomestem não são citadas, né, em outro livro da Bíblia, e nem nos registros de Joséfo e Filo, que escreveram sobre a história dos judeus. São os grandes historiadores. Né? Olha só que interessante. Ou seja, nem é uma ficção tão bem bolada que não existem essas cidades. E também os escritores, que são os maiores escritores, historiadores do povo judeu, também não citam. Sim. Então, não tem cabimento. E pode ler aqui, esses últimos dois pontos, por favor? Jejuou todos os dias da sua viuvez. Somente Moisés e Jesus, que tinham uma vida com Deus sobrenatural, fizeram um jejum e uma só vez. Ou seja, até o lado do jejum é exagerado, porque Jesus fez o jejum uma única vez, de 40 dias, Moisés fez 2 jejuns de 40 dias, Elias fez mais um jejum de 40 dias, mas essa mulher, ela conseguia fazer jejum todos os dias da sua viuvez, ou seja, como que ela viveu? Ou seja, é uma coisa assim, sem precedente, né? E aqui, olha só, o último ponto, que isso daqui é o primordial. Venceu por um teor imoral, sedução.
Ou seja, ela seduz. Seduz o general, né? Exatamente. Então, você acha que Deus ia usar armas malignas para efetuar uma obra dele? Jamais, né? E aqui, pode ler para nós, Júnior? E no andar superior de sua casa tinha feito para si um quarto retirado, no qual se conservava recolhida com as suas criadas. Trazendo um cilício sobre os seus rins, jejuava todos os dias de sua vida, exceto nos sábados e nas neomênias, nas festas da casa de Israel. Judite 8, 5, 6. É isso aí. Aí, meus irmãos, Baruque vai também ser mais ou menos a mesma coisa, Eclesiástico também, aí pronto. Tá bom? Maravilha? Ok. Fechado? Vamos pular? Tá bom? Ó, por que os apócrifos foram negados? Não houve acréscimos depois da morte de Ageu, Zacarias, Malaquias, em 435 a.C. Houve 295 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Nenhum dos apócrifos, além dos erros já citados. Ou seja, não precisamos gastar muito tempo. Agora, meus irmãos, vamos entrar, então, aqui para outro ponto, que é o ponto das doutrinas erradas, né? Deixa eu fazer um acréscimo aqui. Porque hoje, meus irmãos, eu estou gastando um tempão aqui com vocês sobre o catolicismo. Gastei 2 aulas. Eu até queria ter gastado uma aula, mas eu achei por bem. Porque, de fato, o que mais nos aproxima das seitas é o catolicismo, seja ele romanismo ou ortodoxo. Porque o espiritismo, o hinduísmo, o Islã e as outras religiões são muito diferentes. Depois nós teremos algumas que se derivam até do protestantismo, que é os mormons, Testemunha de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, a própria Congregação Cristã do Brasil é tida como seita por muitos. Então, o que acontece? Fica mais fácil também, mas o catolicismo acaba sendo, eu diria, uma boa matriz para que, a partir dali, a gente veja os cuidados que nós, povo de Deus, precisamos tomar e como a gente conserva as escrituras. Se nos mantermos nas doutrinas, não cairemos em erro nenhum. Mas, ao mesmo tempo, a sedução da tradição vai ser determinante em cada um desses episódios. Eu coloquei, inclusive, uma nota na nossa apostila, o seguinte: o grande pecado do catolicismo não foi os ídolos e não foi as coisas que eles criaram, mas o grande pecado do catolicismo é a tradição. Porque por meio da tradição, eles colocam a tradição como algo acoplado à Bíblia, e aí a tradição eles colocam todos os demais ícones. A mariolatria, a infabilidade papal, os apócrifos. Percebam que sutilmente eles canonizam a tradição como uma coisa tão grande quanto a própria escritura. E na tradição eles vão recheando, e aí eles fazem todas as aberrações que a gente já conhece, que são aqueles pontos que condenamos. Mas percebam como uma tradição ela pode corromper uma história que não era para ter sido corrompida. Entendeu? A tradição dele está acima da escritura. Exatamente, muito acima. Muito acima. Por isso que eu disse que, na minha opinião, o grande pecado do catolicismo, seja ele romano ou ortodoxo, é a tradição. Porque eles negam a verdade da Bíblia para sustentar os seus dogmas, as suas crenças. E aí nasce os anjos, nasce todas as demais coisas. Entre a palavra de Deus e a tradição, eles ficam a tradição. E aí eu pergunto, será que nós protestantes também não podemos cometer os mesmos erros? Também, viu? Entendeu? Então fica aqui um princípio. No dia que a nossa tradição, seja ela qual for, estiver esbarrada nas escrituras, escritura em primeiro lugar. Deixemos a tradição, porque ela pode ser útil. Paulo vai falar sobre as boas tradições. O que seria uma boa tradição, irmãos? O valor de família. Ela é uma boa tradição em qualquer cultura. Verdade. Sim. A ética e a moral, uma boa tradição.
Não Sim, ter vícios de nenhuma ordem é uma boa tradição para sim. qualquer cultura. Então, existem boas tradições que nós podemos unir a nosso corpo de prática Está em harmonia com a Bíblia, né? Hã? Não, essa tradição que você citou está em harmonia com a palavra. Exatamente. Então, existem tradições humanas, como Paulo chama, boas tradições, que a gente não deve perder. Verdade. O respeito, a consideração. Então, cada cultura vai ter as suas boas tradições. Agora, quando tra- uma, tra- é, uma tradição, né, ela começa a tomar mais peso do que as escrituras, já perdeu. Se ela se iguala às escrituras, já perdeu o seu propósito. Se ela é colocada acima, tá bom? Então, vamos agora, irmãos, para o nosso livro-texto e vamos fazer um apontamento bem objetivo agora, diante do material do livro-texto, tá bom? Vamos lá. Espera um pouco. Aí depois a gente volta aqui para o material do professor Sidney, tá? Vamos lá. Deixa eu pôr aqui, compartilhar com vocês. Aqui. Olha lá. No livro-texto do nosso irmão, Raimundo de Oliveira, ele vai trabalhar aqui, né, no material dele e tal. Ó, catolicismo. Vamos lá. Então, a letra tá boa para vocês? Tá? Eu estou compartilhando meu livro em Kindle, tá? Daqui em diante eu vou dar muita preferência para o material em Kindle, principalmente, eu prefiro o papel, mas o Kindle acaba facilitando também nas aulas aqui, né? Ó, olha lá, um resumo histórico. A Igreja Católica menciona o ano 33 depois de Cristo como a data de sua fundação. Isto vem do fato de que toda ramificação do cristianismo costuma ligar a sua origem à igreja fundada por Jesus Cristo. Nenhum problema. Porém, quanto ao desenvolvimento da organização eclesiástica e doutrinária da Igreja Romana, é muito difícil fixar com exatidão a data de sua fundação, porque o seu afastamento das doutrinas bíblicas deu-se paulatinamente. Inclusive, há uma discussão em teologia que é o seguinte: a Igreja Católica é de fato a herdeira ou a herança direta e imediata do cristianismo? Uns vão dizer que sim, a grande maioria dos protestantes vão dizer que não. Por quê? Porque houve esse afastamento. Sem querer entrar aqui no mérito, meus irmãos, sem querer entrar aqui no mérito, deixa eu até fazer um comentário aqui. Lembram da igreja de Sardes, citada no Apocalipse? Lembram dela? Uhum. Há uma denúncia que Jesus faz àquela igreja que é muito contundente. Vocês lembram qual é a denúncia, não? 7 igrejas? A igreja de Sardes é uma das igrejas, uma das 7, né? Uhum. Mas, assim como tem a igreja de Laodiceia, a Fama igreja de de que está Éfeso, vivo, que mas está morto. perde... Hã? Tinha fama de que estava vivo, mas estava morto. Aí, obrigado, Dil. A igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor. A igreja de Laodiceia, a igreja morna. A igreja de Sardes, olha o que diz Apocalipse 3, 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem o 7 Espírito de Deus e as 7 estrelas. Bom, olha só, presta atenção agora. Conheço as suas obras. Ponto e vírgula. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quero usar agora a igreja de Sardes como uma referência. De fato, historicamente, a Igreja Católica pode ser, de fato, aquela que dá origem ou seja, quando nós pegamos de trás para frente, ela seria, vamos dizer assim, a mais antiga de todas. Mas eu compararia a Igreja de Sardes.
Não muda nada. Uma coisa é fato: essa igreja apostatou, desviou e se afastou. Vamos pegar um outro exemplo aqui, como um pano de fundo? Os fariseus, os saduceus e os escribas. Eles faziam parte da escola do rabinato nos dias bíblicos do Novo Testamento, sim ou não? Sim. Sim. Eles eram conhecedores de toda a tradição judaica, sim ou não? Sim. Claro. Eles conheciam os profetas, os escritos, os salmos, os profetas menores, maiores, eles conheciam os históricos, sim ou não? Sim. E eu pergunto, eles vivenciavam e experimentavam aquilo que começa com Abraão, que depois vem para Moisés, depois vai na história do Antigo Testamento, chega em Esdras, acaba em Malaquias, eles vivenciavam e experimentavam aquilo? Não. Não, se desviaram, se degenerou. Desviaram. Ou seja, mais uma vez, as tradições dos homens tomou a frente da verdadeira fé. Sim. Agora, eram todos os líderes judeus, principalmente que estavam ali entre os fariseus, saduceus e escribas, que compunham o sinédrio, que eram totalmente, eu diria, afastados do verdadeiro conhecimento do Deus de Israel? Num primeiro momento, sim, mas depois nós vemos que Nicodemos, que Jairo e uma grande quantidade de fariseus, saduceus e líderes religiosos se convertem. Quando nós fazemos um estudo no Novo Testamento, vocês verão que muitos sacerdotes se convertem, muitos fariseus se convertem, muitos saduceus se convertem, uma grande quantidade também não. Ou seja, pertencer não quer dizer que é. Hoje, vamos lá, somos o povo de Deus que segue a palavra de Deus, que temos apenas a Deus como nosso único Deus, adoramos somente a Ele. Mas dentro das nossas igrejas tem desviado? Claro. Entenda o que eu quero dizer? Tem. Então, quando a gente vai para o debate aqui, se a Igreja Católica Romana ou Ortodoxa, ela é de fato a igreja única e verdadeira, ela pode até historicamente ser, mas uma coisa é fato, ela se iguala à Igreja de Sardes, ela se iguala à tradição dos fariseus, saduceus e escribas, e elas é simples, basta ver a prática deles com as escrituras e fica claro que eles se perderam na caminhada. Então, ao mesmo tempo, irmãos, isso serve para nós, para isso mostrar o quanto nós devemos tomar cuidado com as nossas fés, com a nossa maneira de viver, porque eu posso estar numa igreja, formar uma igreja, participar de uma igreja e não ter nascido de novo, ou ainda, quem sabe, ter me desviado na caminhada, como foi Saul, ou como foi o próprio Judas Iscariotes, que fazia parte do time apostólico. Mas a igreja, na verdade, ela não digo que a sucessão da igreja é verdadeira, porque a igreja verdadeira, ela proliferou até um certo tempo. Mas no século V, com a, entre aspas, a conversão de Constantino, que a igreja se oficializou como igreja do Estado. Sim, e aí, daí que ela começou a degenerar. Um pouco antes, né, no século IV, no ano 300, né, Júnior? Mas assim, você vê, Júnior, o que eu quero dizer, Júnior, vamos falar aqui como academia, tá? Como ciência que a gente está fazendo. A gente está estudando, pode até ser, historicamente, mas isso não justifica biblicamente. Porque eu posso estar dentro da igreja batista, metodista, presbiteriana, e ser um desviado. Pregar bem, ensinar bem, fazer tudo e ir para o inferno. Ou seja, eu pertenço ao colegiado, sou ministro ordenado e vou queimar junto com os gadarenos. Por isso que eu quero dizer que mais do que poder ser ou pertencer historicamente, isso não quer dizer muita coisa. A maioria dos nossos irmãos teólogos vão dizer que não, a Igreja Católica não é a igreja verdadeira, e de fato não é mesmo, assim como a ortodoxa. Mas, assim, fica aqui a minha fala para diferenciar uma coisa da outra, e mesmo que alguns pensem que seja, eu creio que o que eu acabo de defender é mais importante do que o contrário. Tá bom? Sim. Beleza? A Igreja Católica, né, que ela no momento que Constantino se converte, introduz muitas doutrinas, muita tradição, até dos pagãos. Sim. Constantino era um pagão. E aí ela vai se corrompendo
Do dia para a noite, né, Júnior? Exatamente. Ou seja, como manobra política deu certo, né? Sim, sim. Mas como religião de Deus sucumbiu, né? Mas é isso aí, tá bom, meus irmãos? Então, já o professor Paulo Pescador já faz a defesa dele, que não, que historicamente não é. Muitos pastores e teólogos protestantes vão dizer que não. Eu digo o seguinte, para mim, eu sou indiferente. Eu digo que ela não é a verdadeira, mas pode até ser historicamente, sim, qual o problema? Mas isso não quer dizer nada. Podem ver que lá no povo do Velho Testamento, quantos eram os judeus que nos dias de Juízes apostataram da fé? Nos dias da monarquia unida e dividida, quantos reis apostataram da fé e quantos discípulos, quantos judeus apostataram? Então, quer dizer, você pode até pertencer à linhagem, mas e daí? Não diz muita coisa. Ou como disse Jesus a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus, tá bom? Como que uma igreja que se diz igreja de Deus, Jesus pregou a paz, o amor, e eles pregaram a morte de tanta gente que pensava diferente. E até não, eu me nego a chamar de Santa Inquisição, nada de santo. Longe, exatamente. Santo ofício, não. Não, longe. Tem nada de santo. Né? É isso aí, tá bom? Então, aqui, vamos ler aqui, continuando um pouco o livro-texto, a gente vai agora só pincelar, tá, meus irmãos? Só. Começo da degeneração. Durante os primeiros 3 séculos da era cristã, a perseguição à igreja verdadeira ajudou a manter a sua pureza, preservando-a de líderes mau e ambiciosos. Nessa época, ser cristão significava um grande desafio, e aqueles que fielmente seguiam a Cristo sabiam que tinham suas cabeças a prêmio, pois era rejeitado e perseguido pelos... Opa! Onde? Nossa. Eu estava lendo. Onde eu estava? Acho que é lá. Acho que é mesmo, professor. Isso, Pelos aqui maus mesmo. Ambiciosos. Aqui embaixo. É isso, rejeitado e perseguidos pelos poderosos. Só os realmente salvos se dispunham a pagar esse preço. Vocês estão vendo aqui a outra página, né? Que eu tô com isso. Eu mudei aqui. Graças à tenacidade e coragem dos pais da igreja e dos famosos apologistas cristãos, o combate da igreja às heresias que surgiram nessas épocas resultou numa expressão mais clara da teologia cristã. Quando os imperadores, o que o Júnior acabou de dizer, propuseram-se a exterminar a igreja cristã, só os que estavam dispostos a renunciar ao paganismo e a sofrer o martírio declinaram de sua fé. Logo no início do século IV, Constantino ascendeu ao posto de imperador. Isso parecia ser um triunfo final do cristianismo, mas na realidade produziu resultado desastroso dentro da igreja. Em 312, Constantino apoiou o cristianismo e fez a religião oficial do Império Romano, proclamando a si mesmo benfeitor do cristianismo. Achou-se no direito de convocar um concílio de Nicéia para resolver certos problemas doutrinários gerados por determinados segmentos da igreja. Neste concílio foi estabelecido o chamado Credo dos Apóstolos. Aqui, era isso que eu queria dizer para vocês. Era isso. O Credo dos Apóstolos, ele é útil para quem realmente crê nas Escrituras e para quem realmente faz das Escrituras o seu livro de fé, regra e prática. Já para o catolicismo romano e grego, qual é o verdadeiro credo deles? É a tradição. Tradição. A tradição é o verdadeiro credo deles. Mesmo que eles confessem o credo apostólico, a tradição está sobre o credo, porque no credo apostólico não cita nada do que de fato eles praticam, como mariolatria, infabilidade papal, culto aos santos, culto aos anjos e tantas outras heresias. O verdadeiro Eles credo... no credo algumas coisas, né, pastor? Oi, irmão? Eles incluíram no credo algumas coisas assim do catolicismo, né? Não. Na Santa Igreja Católica, na Virgem Maria, essas coisas. Não. No credo, não. Não, isso é bem depois, isso aí não. Não, o credo ele é um, até hoje, para todos. Para toda a cristandade, porque quando nós falamos assim, quem representa a cristandade? Dentro da cristandade está católico apostólico romano, católico ortodoxo,
E também os protestantes. Está toda a cristandade. Todo grupo que crê em Cristo está dentro da cristandade. Então, o credo é único para todos. Só que, de fato, para quem crê realmente na Bíblia Sagrada, o credo, de fato, é a verdade. Porque quando a gente faz a leitura do credo, mesmo aquele acréscimo de Cristo e do Espírito Santo, não tem nenhum problema. Mas para o católico apostólico romano e para o ortodoxo grego russo, o verdadeiro credo deles é a tradição. Assim como para os judeus das escolas do rabinato, nos dias bíblicos, o verdadeiro credo deles é o rabinato e não é as leis de Deus, assim é, no caso, o credo para os católicos. Entendeu? O verdadeiro credo católico ou ortodoxo é o que? A tradição. Porque eles conservam isso mesmo negando o credo. Tá bom? Por exemplo, as orações a Maria, a Mariolatria, a concepção de Maria, não está no credo, está na tradição. Então, em tese, eles têm o credo como um documento que eles confessam, mas eles têm outros credos que estão acima do credo. Estão entendendo? Encíclicas papais, né? Exato. E dentro das outras normas que eles criaram. Bom, aí a gente já viu aqui as causas da decadência. Foi aqui, ó. A decadência doutrinal, moral e espiritual da igreja começou quando milhares de pessoas foram por ela batizadas e recebidas como membros sem terem experimentado uma real conversão bíblica. Verdadeiros pagãos introduziram-se no seio da igreja, trazendo consigo seus deuses, que, segundo eles, eram o mesmo Deus adorado pelos cristãos. E aí a gente já conhece... O próprio Constantino. Constantino adorava o sol, o Deus Sol. E aí vem aqui, ó, leia para nós, Júnior, as raízes do papado e da mariolatria. Leia essa frase para nós. A raiz do papado e da mariolatria. Desde o ano 200 a.C. até o ano 276 da nossa era, os imperadores romanos haviam ocupado o posto e o título de sumo pontífice da ordem babilônica. Depois que o imperador Graciano se negara a liderar essa religião não cristã, Damaso, bispo da igreja cristã em Roma, foi nomeado para esse cargo no ano 378. Uniram-se assim uma só pessoa todas as funções de um sumo sacerdote, aposta e os poderes de um bispo cristão. Imediatamente depois deste acontecimento, começou a promover a adoração a Maria como a rainha do céu e a mãe de Deus. Aí procedeu todos os absurdos romanistas quanto à humildade, a humilde pessoa de Maria, a mãe do Salvador. Então, irmãos, a gente já sabe, né, desses detalhes. Agora, bom, temos o cisma, que a gente já falou, né? Tudo bem? Aí vemos aqui a paganização, que nós trabalhamos na aula passada, que eu achei, irmã, modéstia à parte, essa aula ficou muito legal. Eu gostei demais, porque a gente trabalhou... Júnior, se você não assistiu, depois assista essa aula, a gente fizemos uma ponte. Agora aqui a gente está nos fundamentos das heresias, né? Vamos lá, continuar para nós, Júnior, esse ponto. Certo. É Pedro o fundamento da igreja? A igreja católica romana considera o apóstolo Pedro como a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. Para fundamentar esse ensino, apela somente para a passagem de Mateus 16 a 19. Que diz: E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo o que ligado na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligado na terra será desligado no céu. Joia, deixa eu só fazer um comentário aqui. Meus irmãos, sabe aquela ideia, né, que nós ouvimos muitos pregadores e até professores dizer assim, que Pedro, nesse diálogo com Jesus, quando Jesus falava, porque assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra, e ele aponta o dedo para, olha só a nomenclatura, né, ou melhor, a construção de comunicação por meio das mãos, né, visual.
Vocês já ouviram essa explicação que Pedro, quando está falando com Jesus, e Jesus está falando com Pedro, e Jesus está dizendo, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, aí Jesus aponta o dedo para si, edificarei a minha igreja. Vocês já ouviram essa explicação? Sim, claro. A Mas eu pedra quero de luz. dizer, irmãos, assim, vamos fazer uma leitura do texto, vamos deixar o texto bíblico falar? A Bíblia não faz menção desses apontamentos. Muitos autores vão fazer. Pastor, então, se nós não fizermos um apontamento dessa observação, irmão, a gente tem que deixar a Bíblia falar. Por exemplo, quando Pedro nega Jesus, e que o galo canta, a Bíblia fala, e fitando Jesus a Pedro, ou seja, Jesus olha para Pedro. A Bíblia vai fazer menção dessa figura de linguagem visual, e fitando e olhando atentamente Jesus a Pedro. Estavam na fogueira, Jesus estava ali já sofrendo com os soldados, Pedro nega a primeira vez, Pedro nega a segunda vez, Pedro nega a terceira vez e o galo canta. No momento que o galo canta, Jesus olha para Pedro, Pedro vê Jesus e Pedro sai chorando amargamente. O texto bíblico é cheio de detalhes. Isso que eu quero dizer, a revelação sagrada, irmãos, ela fala por si só. O texto aqui está um diálogo entre Pedro e Jesus. Essa construção em que Jesus aponta o dedo para Pedro e depois ele aponta o dedo para si, é uma construção nossa, mas não é bíblica. Na minha opinião, ela é errada. Por quê? Porque o que Jesus estava dizendo era o que ele disse, de fato. Nenhum problema. Jesus estava dizendo e fazendo um trocadilho entre Pedro e a pedra, e eu não vejo nenhum problema de fato, Pedro estar ali assumindo o manche logo na ausência do mestre. Qual o problema? Nenhum problema. Dos apóstolos era notório que tinham 3 que encabeçavam os 12, e desses 3, Pedro era sobre todos. Nenhum problema. Podem ver que toda a construção do Novo Testamento, nós vemos Pedro indo na frente como líder da igreja. No dia de Pentecostes, é ele que fala. No dia em que ele evangeliza os seus patrícios, os judeus, é ele que começa a abrir a porta do reino dos céus entre os judeus e depois com Cornélio entre os gentios. Nenhum problema. Ou seja, as palavras de Jesus sendo dirigidas a Pedro como líder dos apóstolos, não é um problema. Agora, olha que interessante, Deus levanta um outro apóstolo, que é um 13º, nascido fora do tempo, e faz dele quem? Aquele que registra as histórias do Novo Testamento, que recebe a grande parte das revelações e que evangeliza o mundo dos seus dias. Então, em tese, poderíamos dizer que Paulo teve mais autoridade do que Pedro, mas não, Pedro era essa figura realmente célebre que Deus escolheu para que, por meio dele, ele fosse o primeiro líder entre os seres humanos desse projeto chamado igreja, não é um problema. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? A gente tem que deixar o texto bíblico falar, tá bom, irmãos? Então, essa expressão, é uma maneira de tentar florear onde Deus não floreou, tá bom? Sim. Hã? Só que Pedro é pedra, né? Ele é Cefa, né? Pedra, né? Sobre essa pedra. Só que o próprio Pedro, lá na carta de Pedro, ele nega isso aí. Ele fala que pedra principal da esquina é Jesus, e não ele. Então, mas é que, e exatamente, o Júnior, quando Jesus disse essas coisas, eu não estou querendo dizer que Pedro é a pedra fundamental, tá bom? Não é isso. Mas no trocadilho do texto que nós acabamos de ler, era como se o próprio Jesus estivesse validando Pedro, no sentido, você será o líder. Não é um problema. Né? Porque, exatamente, você citou muito bem, o próprio Pedro fala que Jesus é a pedra fundamental, e Pedro também, assim como João, vai falar que nós somos rochas, pedras vivas, sim, colocadas sobre o fundamento que é Cristo. Estão entendendo, irmãos? Irmãos, tem vezes que a gente não precisa florear onde Deus não floreou. Se o Espírito Santo quis registrar tal princípio, mesmo que não entendamos, deixa o texto bíblico falar. Entendeu? E outra coisa também é que, segundo os estudiosos, Pedro possivelmente não esteve em Roma. Nunca teve, nunca.
Nunca esteve em Roma. Exatamente. Onde é a origem da igreja romana? Em Roma. Exatamente. Então, sobre esse ponto, irmãos, olha, aqui vai vir, ó. Tá vendo? Aí aqui vai vir uma interpretação absurda, né? Tá vendo? Aí vai ter as explicações, né? Aqui também, muitas vezes, você vai ver, isso que eu acabo de dizer, alguns autores vão fazer essa construção de que, de fato, ele disse, Jesus apontando para si, né? O autor aqui ele vai trabalhar sobre várias coisas interessantes, tá bom? Que mais? Outra coisa, olha só que interessante, ó, que o Júnior acabou de falar. Aqui, ó, leia para nós, Gil, o segundo ponto. De acordo com a Bíblia? De acordo com a Bíblia, Cristo é a pedra. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e as esmiuçou. Daniel 2:34. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus é a principal pedra de esquina, Efésios 2:20. Nesses versículos, pedra se refere a Cristo e não a Pedro. Continua para nós, por favor. Diz o apóstolo Pedro: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Atos 4:11. Ou seja, o próprio Pedro, falando em Atos, mostra isso. Agora, eu achei muito interessante o testemunho dos pais da igreja. Aqui, leia para nós, Maísa, esse artigo é fantástico. Por favor, Felipe. O testemunho dos pais da igreja. Dos 84 pais da igreja antiga, só 16 creem que o Senhor se referia a Pedro quando disse, esta pedra. Dá uma pausa aqui. O que eu acabei de dizer há pouco era dizendo o seguinte, olha, eu não vejo nenhum problema de Jesus poder ter se referido a Pedro. No entanto, eu acredito como essa maioria dos pais da igreja. Eu não quero dizer que Pedro era a principal pedra. Mas na minha leitura ali de Mateus, eu faço o seguinte, que era como se Jesus estivesse dizendo a Pedro no diálogo, Pedro, você vai ser o líder logo depois que eu sair. Você que vai dar a continuação e vai ter o privilégio de ser o primeiro líder que vai me representar diretamente entre os meus servos. No entanto, fique bem certo disso, que todos serão sacerdotes meus, mas eu levanto ministros, como eu estou te levantando, para que seja uma representação. Ou seja, você será um líder. Mas isso não quer dizer que ele tinha que ser adorado, prestigiado, celebrado, canonizado, e aí, né, tanta baboseira que a gente sabe. É que nem de Maria, irmãos. A gente não pode, irmãos, como cristãos protestantes, vilipendiar Maria. Maria foi extraordinária. Maria foi uma mulher como foi, por exemplo, Moisés, como foi, por exemplo, José do Egito, foram pedras, como foi Abraão, pai da fé. Ana. Né? São pessoas, são ícones na história do povo de Deus. Maria foi uma dessas, ponto. Deus quis revelar a maior glória dele entre os homens, usando um ventre de uma pessoa. E eu não quero acreditar que Jesus nasceria de um lar atribulado. E aqui fica um outro acréscimo, não só a Maria, mas a José. Ambos extraordinários. Agora, eles precisam ser adorados? Jamais. Mas eles precisam ser lembrados como pessoas que eram de um alto calibre espiritual? Opa, pelo amor de Deus. Podem ver que eles tinham Isabel como parenta de Maria, e naqueles dias Isabel e Zacarias, principalmente Zacarias como sacerdote, não creu nas palavras do anjo. Mas Maria, como uma simples campesina, pelo menos deduzimos que pudesse ser, porque ela era casada com um carpinteiro, ou seja, uma família pobre, ela creu nas palavras do anjo. E ela não só creu, quanto ela e José obedeceram tudo o que Deus mandava ou revelava. Foram extraordinários, assim como João Batista foi uma pessoa extraordinária. Então, Sara, né? uma coisa não substitui a outra, né? Tá bom? Como Sara também, então vamos adorar Sara de Abraão? Exatamente. Entendeu? São pessoas notáveis, mas notáveis pecadores. Romanos 3:23. Exatamente. Colocar ele nos devidos lugares dele. É que muitas vezes a gente acaba
para querer negar um erro doutrinário, a gente mata o mensageiro, está errado. Né? Então, podem ver que dos 84 pais da igreja, só 16 creem que o Senhor estava dizendo que Pedro era. Só 16. Continua mais isso aqui, por favor. Os outros pais da igreja, uns dizem que esta expressão se refere à pessoa de Cristo mesmo. Outros, à confissão que Pedro acabara de fazer. E outros ainda, a todos os apóstolos. Portanto, se apelarmos para os pais da igreja dos primeiros 4 séculos, as pretensões da igreja romana, com referência a Pedro, redundam em sofismas. Ou seja, por que a tradição não considera isso? Porque aqui você tem que criar a figura do Papa. Se você vai considerar essa tradição como importante, por que não considera ela, então? Exatamente. Vocês entendem? É bem curioso. Mas isso não vai ratificar o que? Ao papado. Então, logo, essa tradição não nos serve. Está entendendo, meus irmãos? Estão entendendo como que é a tomada de decisão? É o seguinte, você falou que eu quero, serve. Você falou que eu não quero, não serve. E assim a gente vai vivendo, entendeu? Joia, até aí, tudo bem, meus irmãos? Ok. Bom, aqui uma rápida construção sobre essa questão de Pedro, tá bom? Depois vocês veem no livro texto. Vamos lá, aqui, ó. Pedro, um papa diferente. Leia para nós, Gil, por gentileza. Tenha ou não estado em Roma, o fato é que, se Pedro foi papa, foi um papa diferente dos demais que apareceram até agora. Se não, vejamos. Ó, só fazer uma reconstrução, tá? Ó, rapidinho aqui, Gil, fica aí. Ó, vamos lá. Quando surge o papado? Lembra na última aula? Vamos lá. Aqui, ó. Começo do papado, ano 609, século VII. Então, vamos fazer conta agora. São 1.300 anos de história de papado, certo? 1.300 anos de história de papado. Concorda? 609 começa o papado. Ok. Ok? Então, vamos lá. Pera lá. Se é para defender o papado nos termos históricos, lembra que eu falei há pouco? Se historicamente a Igreja Católica Romana, o romanismo, os ortodoxos, eles são, então por que não conserva a base, que é as Escrituras? Né? Porque ele é diferente de quem? Ele é diferente desses 1.400 anos de história. Em 1.400 anos de história, há uma grande diferença de Pedro como papa bíblico para esses papas de 1.400 anos de história. Será que falta aqui alguma sabedoria de avaliar isso? Por que tanta incongruência? Entendeu? Então, veja. Primeira coisa, dê para nós, Gil. Vejamos. Pedro era financeiramente pobre, em Atos 3:6. Eita, aí pegou, hein? Ah, irmãos, uma outra coisa, irmãos. O voto de pobreza, assim como também nós trabalhamos na aula da semana passada sobre a questão do celibato, que se tornou obrigado, que é uma maneira de preservar a religião em detrimento ao governo político que pode ser estabelecido dentro da região. O voto de pobreza também é uma maneira de blindar essa igreja contra pessoas mal intencionadas que querem capitalizar em nome da fé, tá bom? Mas aqui, em tese, vamos ao que importa. Os papas, eles vivem em berço esplêndido, há 1.400 anos, e Pedro era pobre. O que mais? Pedro era casado. Está em Mateus 8, do 14 ao 15. Então, acabou. Só aqui, irmão, só aqui, a gente cala a boca de qualquer um em gênero, número e grau, porque não tem o que falar. Ah, não, é o sacerdócio de Paulo, é o celibato. Irmãos, celibato é uma exceção. Né? Não regra. Pode falar, Júnior. Pode falar. Não regra, né? Como eles põem. Não regra, Pode ler, Gil, por favor. Pedro foi um homem humilde, pelo que não aceitou ser adorado. Pelo centurião Cornélio, em Atos 10, 25 ao 26. Vai você ir lá para o Vaticano e não se dobrar
diante do Papa, ver o que acontece. Entendeu? Continua. Pedro foi um homem repreensível, em Gálatas 2, do 11 ao 14. Ou seja, a infabilidade papal não tem sustentação bíblica. Porque Pedro foi repreendido pelo próprio Paulo. Pedro fala sobre as coisas que ele era limitado, ou seja... Falha, né? Entendeu? Irmãos, acabou, né? Evangelho é isso, né? E leia mais um pouquinho, Dio, por gentileza. É de estranhar que Tiago, e não Pedro, o príncipe dos apóstolos, como ensina a teologia vaticana, fosse o pastor da comunidade cristã em Jerusalém, em Atos 15. Ou seja, só uma pausa. Sim. De fato, é consenso na história que Tiago, meio-irmão de Jesus, foi o pastor da igreja de Jerusalém. E não foi Pedro. Ué, mas Pedro, ele tinha uma função, irmãos, abrir as portas do reino dos céus entre judeus e gentios, pregar o evangelho. Mas o pastor da igreja de Jerusalém foi Tiago. Ué, mas não tem problema. Qual o problema? Eles não tinham briga entre eles, irmãos. Essa é a questão. Vamos lá, pode continuar. Se Pedro tivesse sido papa, certamente não teria aceito a orientação dos líderes da igreja quanto à obra missionária, em Atos 15, 7. Se Pedro tivesse sido papa, a ordem das colunas, conforme Paulo escreveu em Gálatas 2:9, seria... Seria? Cefas. Seria Cefas, Tiago e João, e não Tiago, Cefas e João. Entendeu? Pode. Né? Então, é isso aí, irmãos. O Papa, um diferente Pedro. A própria história do papado é uma viva demonstração de que os papas jamais conseguiriam provar serem sucessores do apóstolo Pedro, já que em nada se assemelham àquele inflamado, mais humilde servo de Jesus Cristo, tá bom? Então, fica claro aqui. Vamos agora à doutrina do... Bom, irmãos, vamos agora para a gente concluir o nosso material de hoje. A gente só vai citar algumas doutrinas e tirar algumas dúvidas, tá bom? Beleza? Sim, já tá deu bom? horário. Deu horário agora, irmãos? Então vou... Alguma dúvida até aí, irmãos? Não. Ok. Irmãos, eu estive pensando, né, hoje, e na semana passada, e falei assim, não, vai ser importante a gente fundamentar isso, porque, como eu disse nas outras aulas, a gente tem que olhar para os outros grupos cristãos com compaixão, porque Lutero saiu de lá, né? E assim como também para as outras religiões. Mas é importante a gente cravar as nossas bases, o que somos e o que não somos. Porque isso serve também para nós hoje, porque podemos estar dentro de uma igreja verdadeira, ou que tem nome de verdadeira e está vivendo uma vida errada. E aí, a mesma coisa se aplica. Porque podemos estar dentro de uma igreja que diz que segue a Bíblia, que crê em Jesus, e está vivendo em pecado, ou seja, uma igreja que aparentemente é viva, mas está morta. Então, é muito importante a gente ter isso como um critério, porque lembram daquela frase de John Wesley? Eu quero apenas 100 pessoas que não desejem a mais nada a não ser o Senhor, que não queiram mais nada a não ser Deus, e que não temam mais nada senão o pecado, que eu abalarei o mundo. Então, a gente tem que lembrar que, indiferente da maneira, a gente tem que ter compaixão por essas pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser firme, inclusive dentro da nossa casa. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Fechado? Tudo bem até aí? Podemos fechar essa gravação? Ok. Sim, pastor.